Você já parou para pensar no tipo de conselho que tem guiado a sua vida hoje? Porque no fundo, todos nós estamos sendo influenciados por alguma voz. Pode ser a voz das emoções, pode ser a voz do ambiente, pode ser a voz das circunstâncias, ou até mesmo a voz das experiências passadas. Mas Salomão começa esse capítulo com um chamado direto, quase como um alerta urgente nos versículos 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Perceba, não é apenas ouvir, é prestar atenção com intenção de aprender. Porque um dos maiores erros da vida não é a falta de informação, é a falta de atenção ao que realmente importa. Muitas pessoas escutam, mas não aplicam. Ouvem, mas não refletem. Até concordam, mas não mudam. E por isso continuam presas nos mesmos ciclos, tomando as mesmas decisões, vivendo os mesmos resultados. E então ele reforça: porque vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Aqui está algo extremamente poderoso. Boa doutrina. Não são opiniões passageiras. Não são ideias que mudam com o tempo. São princípios sólidos que sustentam a vida. Princípios que orientam decisões difíceis, que evitam quedas silenciosas, que trazem clareza quando tudo parece confuso. Agora traga isso para a sua realidade. Quantas decisões poderiam ter sido evitadas se você tivesse parado para ouvir com mais atenção? Quantos erros não teriam acontecido se você tivesse levado certos conselhos mais a sério? Porque existe uma diferença clara entre viver reagindo à vida e viver com direção. E essa direção começa aqui, ouvindo o que realmente importa. Mas existe um detalhe importante. Hoje existem muitas vozes, muitas opiniões, muitos conteúdos, muitos caminhos sendo apresentados o tempo todo. E nem todos constroem, nem todos sustentam, nem todos levam à vida. Por isso esse início é um alerta direto. Você precisa escolher melhor o que entra na sua mente. Porque aquilo que você ouve com frequência influencia o que você pensa. E o que você pensa define como você vive. Agora reflita com sinceridade. Quais vozes têm influenciado suas decisões? Você tem buscado sabedoria ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Você tem parado para aprender ou apenas seguindo o fluxo? Porque a forma como você ouve hoje define o caminho que você trilha amanhã. E talvez esse seja o momento de ajustar isso, de começar a valorizar mais aquilo que edifica, que direciona, que realmente pode transformar a sua vida. Se essa mensagem já começou a falar com você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui. Quem tem sido uma voz de sabedoria na sua vida? Ao longo desse vídeo, você vai descobrir como a sabedoria pode te dar direção, evitar erros e transformar completamente a forma como você vive. E no final, vamos fazer uma oração juntos. Quem te ensinou a viver? E o quanto esses ensinamentos ainda influenciam suas decisões hoje? Essa é uma pergunta profunda, porque muitas vezes seguimos padrões sem perceber. Repetimos comportamentos, tomamos decisões e nem paramos para pensar de onde isso veio. Salomão traz algo muito pessoal nos versículos 3 e 4. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, aqui ele não fala como rei, ele fala como filho. Ele volta à sua origem, ao tempo em que estava aprendendo, sendo formado, sendo direcionado. Isso revela algo essencial. Ninguém nasce sabendo viver. Todos nós somos ensinados, seja por palavras, seja por exemplos, seja pelo ambiente. E esses ensinamentos moldam a forma como enxergamos a vida. Mas ele continua. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aqui está o ponto central: reter, guardar, viver. Não é apenas ouvir, é internalizar, é levar para dentro. É permitir que aquilo faça parte de quem você é. Porque existe uma diferença entre ouvir um conselho e viver um princípio. Conselhos podem ser esquecidos, princípios permanecem, e são eles que sustentam a vida. Agora pense na sua realidade. Quais ensinamentos você tem carregado? Quais palavras ficaram marcadas em você? Quais princípios realmente influenciam suas decisões hoje? Porque nem tudo que aprendemos constrói. Alguns ensinamentos fortalecem, mas outros limitam. E é aqui que entra a sabedoria, discernir o que deve permanecer e o que precisa ser transformado.
Salomão não apenas recebeu instrução, ele decidiu guardar. E essa decisão moldou o futuro dele, porque aquilo que você guarda no coração se manifesta nas suas escolhas. E escolhas constroem caminhos. Quando surgem dúvidas, quando aparecem pressões, quando decisões difíceis precisam ser tomadas, é o que está dentro de você que vai direcionar. Agora traga isso para o presente. Você tem guardado aquilo que edifica ou tem permitido qualquer influência entrar? Você tem construído sua vida com base em princípios ou apenas reagindo às circunstâncias? Porque aquilo que você guarda hoje vai definir quem você será amanhã. E talvez esse seja o momento de ajustar isso, de escolher melhor o que você absorve, de valorizar aquilo que realmente constrói. Porque uma vida sólida não é construída por acaso. Ela é construída por aquilo que você decide guardar. Se você tivesse que escolher apenas uma coisa para buscar com prioridade na vida, o que seria? Essa pergunta revela muito, porque no dia a dia todos nós estamos correndo atrás de algo. Alguns buscam estabilidade, outros buscam reconhecimento, outros buscam dinheiro, segurança e aprovação. Mas aqui Salomão é direto e objetivo nos versículos 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Perceba a intensidade, adquire. Não é algo opcional, não é algo secundário, é uma decisão. A sabedoria não aparece por acaso. Ela precisa ser buscada, valorizada, desenvolvida. E isso exige esforço, exige abrir mão de distrações, exige escolher aprender, mesmo quando é mais fácil ignorar. Exige parar para refletir, quando tudo ao redor está acelerado. E então ele reforça: não a desampares e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. Isso é profundo, porque a sabedoria não é apenas algo que você possui, é algo que te protege. Quantos erros poderiam ser evitados com mais sabedoria? Quantas decisões seriam diferentes se houvesse mais entendimento? Quantas situações difíceis nem existiriam se o caminho tivesse sido outro? A sabedoria guarda, protege de escolhas impulsivas, protege de caminhos errados, protege-se de consequências desnecessárias. Mas existe um detalhe essencial: ama-a. Ou seja, não basta buscar, é preciso valorizar. Porque aquilo que você valoriza, você prioriza. E aquilo que você prioriza, cresce na sua vida. Agora pense com sinceridade. Você tem tratado a sabedoria como prioridade ou como algo secundário? Você tem buscado entender antes de decidir ou decide primeiro e pensa depois? Porque essa é uma das maiores diferenças entre quem constrói uma vida sólida e quem vive apagando incêndios. Um busca sabedoria antes, o outro aprende depois, muitas vezes através da dor. E aqui está uma verdade importante: a sabedoria custa esforço, mas a falta dela custa muito mais. Agora traga isso para o presente. Em quais áreas da sua vida você precisa de mais entendimento? Quais decisões você tem tomado sem refletir? Onde você precisa parar e buscar direção antes de agir? Porque a vida não é definida apenas pelas oportunidades, mas pelas decisões que você toma diante delas. E decisões melhores começam com sabedoria. Talvez hoje seja o momento de ajustar isso, de mudar a prioridade, de decidir buscar aquilo que realmente sustenta a vida. Porque quando a sabedoria entra, o caminho muda. E quando o caminho muda, o destino também muda. Antes de continuar, já segue o canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Mas me responde com sinceridade: você valoriza a sabedoria ou só percebe a falta dela depois das consequências? Essa pergunta confronta, porque muitas vezes só damos valor à sabedoria quando enfrentamos o resultado de decisões erradas. Mas Salomão traz um princípio que muda tudo nos versículos 7 e 9. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Perceba a intensidade disso. Com tudo o que possuis. Ou seja, acima de qualquer outra prioridade. Acima de dinheiro. Acima de reconhecimento. Acima de conquistas externas. A sabedoria não é apenas importante. Ela é essencial. Porque tudo o que você constrói na vida depende das decisões que você toma. E as decisões dependem de entendimento. Sem sabedoria, até boas oportunidades podem se tornar problemas. Mas com sabedoria, até momentos difíceis podem se transformar em crescimento.
E então ele continua. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Aqui existe uma troca poderosa. Você valoriza a sabedoria e ela transforma a sua vida. Você se aproxima dela e ela te posiciona. Mas observe, estima e abraça, isso fala de relacionamento. A sabedoria não é algo distante. Ela precisa ser desejada, buscada com intenção, vivida no dia a dia. Porque aquilo que você abraça se torna parte de você. E aquilo que se torna parte de você define como você vive. Agora Salomão leva isso ainda mais longe. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Isso não é apenas sobre aparência, é sobre resultado de vida. É sobre honra construída ao longo do tempo. É sobre uma vida que reflete equilíbrio, direção e maturidade. Não é algo imediato, mas é algo consistente. Agora traga isso para a prática. Você tem valorizado aquilo que realmente constrói ou aquilo que apenas parece importante? Você tem investido em crescimento interno ou apenas em resultados externos? Porque a sociedade ensina a buscar aparência, mas a sabedoria ensina a construir a essência. E a essência sustenta qualquer fase da vida. Talvez hoje seja o momento de mudar isso, de parar de tratar a sabedoria como algo opcional e começar a tratá-la como prioridade. Porque quando você decide valorizar a sabedoria, ela começa a transformar a forma como você pensa, decide e vive. E isso muda tudo. Você já percebeu que pequenas decisões de hoje podem definir completamente o rumo da sua vida amanhã? Muitas pessoas pensam que o destino é construído apenas por grandes escolhas, mas na maioria das vezes são os pequenos caminhos diários que moldam o futuro. E Salomão começa dizendo nos versículos 10, 13: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Mais uma vez, tudo começa com o ouvir, mas não apenas escutar sons. É ouvir com disposição para aplicar, porque conhecimento sem prática não transforma ninguém. Quantas pessoas sabem o que é certo, mas continuam vivendo da mesma maneira? Quantas entendem os princípios, mas ignoram na hora de decidir? Salomão mostra que existe consequência em ouvir corretamente. Se te multiplicarão os anos de vida. Isso fala sobre preservação, sobre evitar caminhos destrutivos, sobre viver com mais equilíbrio, com menos impulsividade, com menos escolhas precipitadas. E então ele continua: No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Perceba a expressão, caminho da sabedoria. A sabedoria não é apenas uma ideia, ela é direção, ela influencia os passos, as escolhas, as companhias, as atitudes, porque toda pessoa está seguindo algum caminho. E todo caminho leva para algum destino. Depois ele declara: Em andando por ele não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Isso é muito forte, porque a sabedoria traz clareza. Ela evita a confusão desnecessária, evita decisões impulsivas, evita armadilhas que poderiam ser percebidas antes. Não significa ausência de dificuldades, mas significa presença de direção. A pessoa deixa de viver perdida, deixa de agir apenas pela emoção do momento e começa a caminhar com mais consciência. Agora vem um dos pontos mais importantes. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a porque ela é a tua vida. Aqui existe urgência, não a largues, porque é possível começar bem e depois abandonar princípios importantes. Muitas pessoas até recebem a direção, mas com o tempo relaxam, se distraem, se afastam do que um dia sabiam que era essencial. E aos poucos o caminho muda. Por isso Salomão insiste: guarda, retém, permanece, porque a sabedoria precisa ser mantida diariamente. Agora pense na sua realidade. Quais escolhas você tem repetido? O caminho que você está seguindo hoje está te aproximando da vida que você deseja construir ou está te afastando silenciosamente? Porque ninguém chega a um destino por acaso. Os passos diários sempre revelam a direção verdadeira. Talvez hoje seja o momento de parar e avaliar isso com sinceridade, de corrigir pequenas rotas antes que elas se tornem grandes problemas. Porque uma vida sólida não é construída em um único dia. Ela é construída passo a passo, e cada passo importa. Você consegue perceber quando um pequeno desvio começa a mudar completamente o rumo da sua vida? Porque quase ninguém entra no erro de forma repentina. Na maioria das vezes, tudo começa pequeno. Uma escolha aparentemente simples, uma concessão,
um caminho que parecia inofensivo. E é exatamente por isso que Salomão faz um alerta tão direto nos versículos 14 e 17. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Perceba a intensidade, não entres, ou seja, não comece. Porque existem caminhos que parecem fáceis no início, mas se tornam destrutivos depois. E então ele reforça ainda mais: evita-o, não passes por ele. Torna-te dele e passa de largo. E isso é impressionante. Salomão praticamente repete a instrução várias vezes. Evita, não passa, afasta-te. Por quê? Porque ele entende algo que muita gente ignora. Quanto mais perto você permanece do erro, maior a chance de ser atraído por ele. E isso vale para tudo. Ambientes, companhias, hábitos, conteúdos, decisões. Muitas pessoas acreditam que conseguem brincar com certos limites sem serem afetadas. Mas pequenos desvios podem gerar grandes consequências. Agora observe o que ele diz sobre os perversos. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Isso revela um coração completamente desalinhado. Pessoas que encontram prazer no mal, que se alimentam da destruição, que vivem sem consciência. E Salomão continua: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Aqui ele mostra que o erro deixou de ser acidente, virou estilo de vida, virou hábito, virou rotina, virou identidade. E esse é o perigo, porque ninguém percebe quando está se afastando da direção correta de uma vez. Tudo acontece aos poucos. Primeiro a pessoa tolera, depois se acostuma, depois começa a justificar. E quando percebe, já está distante do caminho certo. Agora traga isso para a sua realidade. Existe algum ambiente que tenha enfraquecido seus princípios? Existe algum hábito que parece pequeno, mas está mudando sua direção? Existe alguma influência que você sabe que precisa evitar, mas continua mantendo por perto? Porque uma das maiores demonstrações de sabedoria não é apenas saber o que é certo, é saber o que evitar. E aqui está uma verdade importante. Nem todo caminho precisa ser experimentado para ser reconhecido como perigoso. A sabedoria evita antes da queda. Ela percebe sinais, ela enxerga consequências. Ela entende que proteger o caminho é mais inteligente do que tentar consertar depois. Talvez hoje seja o momento de fazer alguns afastamentos necessários, de parar de brincar com situações que podem comprometer o seu futuro. Porque existem caminhos que parecem pequenos no começo, mas podem mudar completamente o destino de uma vida. Você já percebeu que algumas pessoas parecem caminhar com clareza, enquanto outras vivem constantemente em confusão? Essa diferença não acontece por acaso. Salomão mostra que existem dois caminhos completamente diferentes, sendo percorridos na vida, e cada um deles leva a um destino. Ele começa dizendo nos versículos 18 e 19: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Que imagem poderosa! A luz da aurora começa pequena, quase imperceptível, mas aos poucos cresce, se expande, ilumina tudo ao redor. E é exatamente assim que funciona a vida de quem escolhe a sabedoria. Não significa perfeição imediata, significa progresso. A pessoa amadurece, aprende, corrige rotas, enxerga com mais clareza ao longo do tempo. Isso é muito importante, porque muita gente acha que viver com sabedoria significa nunca errar. Mas o texto mostra outra coisa. É caminhar em direção à luz. É viver em crescimento contínuo. Quanto mais a pessoa aprende, mais clareza ela ganha. Quanto mais se aproxima da sabedoria, mais entende a vida. E então Salomão faz o contraste. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Isso é forte, porque a escuridão tira a percepção. A pessoa tropeça, mas não entende por quê. Repete erros, mas não percebe o padrão. Vive em confusão, mas culpa apenas as circunstâncias. E esse é um dos maiores perigos de viver longe da sabedoria. Perder a clareza. A pessoa deixa de enxergar consequências, deixa de perceber sinais, deixa de reconhecer o próprio afastamento. E então começa a viver no automático, tomando decisões impulsivas, entrando em caminhos destrutivos, acumulando dores que poderiam ter sido evitadas. Agora pense nisso com sinceridade. Sua vida hoje está caminhando em direção à luz ou à confusão? Você sente mais clareza nas suas decisões ou mais desordem? Porque o caminho revela muito. A forma como você vive hoje
mostra para onde está indo. E aqui existe algo importante. Ninguém permanece parado. Ou está avançando em direção à luz, ou está se afastando dela aos poucos. Talvez hoje seja o momento de avaliar isso, de perceber áreas que precisam de ajuste, porque pequenas escolhas diárias definem a direção da caminhada. E direção é mais importante do que velocidade. Não adianta correr no caminho errado. O que transforma o destino é estar na direção certa. E a sabedoria faz exatamente isso. Ela ilumina. Ela mostra o que antes parecia confuso. Ela traz discernimento. Ela ajuda você a enxergar o que realmente importa. Porque quem anda na luz pode até enfrentar dificuldades, mas consegue ver por onde está caminhando. E isso muda tudo. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo e comenta de qual cidade ou país você está assistindo. E agora me responde com sinceridade. O que tem ocupado o seu coração ultimamente? Porque essa pergunta define muito mais da sua vida do que parece. Muitas pessoas acreditam que os maiores problemas começam do lado de fora. Mas Salomão mostra que tudo começa dentro. Ele diz nos versículos 20 e 23, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Mais uma vez ele chama a atenção, porque quem não presta atenção no que entra dentro de si, acaba perdendo o controle daquilo que sai. E então ele continua, Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui está uma chave poderosa, guardar no coração. Não apenas ouvir ocasionalmente, não apenas concordar emocionalmente, mas permitir que a verdade permaneça viva dentro de você. Porque aquilo que permanece no coração começa a moldar pensamentos, decisões e comportamentos. E Salomão explica por quê. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Isso é impressionante. A sabedoria não impacta apenas decisões, ela impacta a vida inteira. A mente, as emoções, os relacionamentos, a forma de reagir às dificuldades, porque pensamentos errados geram caminhos errados, mas princípios corretos geram direção. E então chegamos em um dos versículos mais profundos de Provérbios. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba a intensidade disso, sobretudo, ou seja, acima de qualquer outra proteção, porque o coração aqui representa o centro da vida interior. Aquilo que você alimenta, aquilo que você permite crescer dentro de si. E tudo começa ali. As palavras, as atitudes, as escolhas, tudo flui do coração. Por isso uma pessoa pode aparentar estar bem por fora, mas estar destruída por dentro. E também por isso alguém pode enfrentar momentos difíceis, mas continuar firme interiormente. Agora pense na sua realidade. O que você tem alimentado dentro de si? Ansiedade, mágoa, medo, raiva, desânimo? Ou sabedoria, fé e direção? Porque aquilo que domina o coração começa a dominar a vida. E aqui está algo importante. Nem tudo merece espaço dentro de você. Nem toda voz deve permanecer. Nem todo pensamento deve ser alimentado. Nem toda influência deve ser aceita. Talvez hoje seja o momento de fazer uma limpeza interior, de proteger mais a sua mente, de vigiar mais aquilo que você absorve diariamente. Porque quem não guarda o coração acaba permitindo que qualquer coisa controle sua direção. Mas quem aprende a guardar o interior, começa a viver com mais equilíbrio, clareza e paz. E isso muda completamente a caminhada. Nos próximos versículos, Salomão vai mostrar como aquilo que está dentro do coração acaba aparecendo nas palavras, nos olhos e nas atitudes. E isso revela muito sobre quem realmente estamos nos tornando. Você já percebeu como uma única palavra pode construir ou destruir completamente um relacionamento? Palavras têm poder. Elas podem encorajar alguém ou ferir profundamente. Podem aproximar ou afastar. E muitas vezes, as marcas mais profundas da vida não foram causadas por atitudes físicas, mas por palavras. É por isso que Salomão faz um alerta tão direto no versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Perceba que ele não diz apenas para tomar cuidado. Ele diz, afasta, porque a forma como falamos revela muito sobre aquilo que existe dentro de nós. As palavras são reflexos do coração. Quem vive cheio de raiva, fala com agressividade. Quem vive dominado pelo orgulho, fala para ferir.
Quem vive sem sabedoria fala sem pensar. E aqui está um dos maiores problemas. Muitas pessoas subestimam o poder das palavras. Acham que falar é algo pequeno, mas palavras criam ambientes. Elas influenciam emoções, direcionam relacionamentos, marcam memórias. Quantas pessoas carregam até hoje frases que ouviram anos atrás? Palavras têm peso. E Salomão fala especificamente sobre duas coisas: falsidade e perversidade. A falsidade distorce, ela manipula, esconde intenções, finge aquilo que não é. Já a perversidade usa as palavras para machucar, para provocar conflitos, humilhar, destruir reputações. E, infelizmente, isso está cada vez mais comum. Pessoas falando sem responsabilidade, sem filtro, sem consciência do impacto que causam. Agora traga isso para a vida prática. Como você tem usado suas palavras? Você fala para construir ou apenas reage no impulso? Você pensa antes de responder? Ou deixa as emoções controlarem sua boca? Porque muitas crises poderiam ser evitadas com mais sabedoria ao falar. Muitos relacionamentos seriam preservados se existisse mais domínio próprio. E aqui está algo importante. Não basta apenas evitar palavras ruins. É preciso aprender a usar as palavras corretamente. Falar com verdade, com equilíbrio, com consciência. Porque pessoas sábias entendem que cada palavra plantada gera algum tipo de fruto. Agora pense com sinceridade. Suas palavras têm gerado paz ou desgaste? Têm aproximado pessoas ou criado distância? Porque aquilo que sai da boca revela aquilo que domina o coração. E talvez hoje seja o momento de ajustar isso, de falar menos no impulso, de ouvir mais, de pensar antes de responder. Porque muitas vezes o problema não está apenas no que aconteceu, mas na forma como foi dito. E Salomão deixa claro: a sabedoria também aparece na maneira de falar. Quem aprende a controlar as palavras evita muitos sofrimentos desnecessários. E nos próximos versículos, vamos ver outro ponto essencial: a importância de manter o foco e a direção certa na caminhada. Porque perder o foco pode mudar completamente o destino de uma vida. Quantas vezes você começou algo com convicção, mas acabou se distraindo no meio do caminho? Isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Muita gente até sabe onde quer chegar. O problema é permanecer na direção certa, porque distrações têm poder. Pequenos desvios podem parecer inofensivos no início, mas com o tempo mudam completamente o destino. E é exatamente por isso que Salomão diz nos versículos 25 e 27, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Que a instrução forte, olhem direito. Isso fala sobre foco, sobre não viver distraído com tudo o que aparece ao redor. Porque uma das maiores dificuldades da vida não é começar, é permanecer. Hoje existem estímulos por todos os lados. Comparações, pressões, ansiedade, distrações constantes. E quem perde o foco facilmente acaba vivendo sem direção. Mas Salomão continua: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Aqui existe algo muito profundo: ponderar. Ou seja, pensar antes de agir, avaliar o caminho, refletir sobre as consequências. Porque pessoas impulsivas geralmente olham apenas para o momento, mas pessoas sábias observam a direção. E isso muda tudo. Quantos problemas seriam evitados se existisse mais reflexão antes das decisões? Quantos sofrimentos poderiam ser prevenidos se as pessoas parassem para analisar melhor os próprios passos? A sabedoria ensina exatamente isso: não viver no automático, não caminhar sem consciência, não agir apenas pela emoção do momento. E então Salomão encerra com um alerta direto: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Perceba, ele não fala apenas sobre grandes desvios. Às vezes, pequenos afastamentos já são suficientes para tirar alguém da direção correta. E esse é um dos maiores perigos da vida: desvios graduais. A pessoa não percebe no começo, mas aos poucos vai flexibilizando princípios, relaxando valores, aceitando coisas que antes sabia que não eram corretas. E quando percebe, já está distante do caminho certo. Agora pense nisso com sinceridade. O que tem roubado o seu foco? Quais distrações têm atrasado sua caminhada? Existe alguma área da sua vida em que você sabe que precisa se reposicionar? Porque ninguém chega a um destino por acaso. A direção diária sempre define o resultado final. E aqui está algo importante:
Foco não é apenas saber para onde ir, é também saber o que ignorar. Nem toda oportunidade deve ser seguida. Nem toda distração merece atenção. Nem toda voz precisa ser ouvida. Talvez hoje seja o momento de ajustar a rota, de voltar a olhar para aquilo que realmente importa, porque uma vida alinhada não é construída apenas com grandes decisões, mas com pequenos passos corretos repetidos diariamente. E quem aprende a manter o foco, caminha com muito mais clareza, equilíbrio e direção. Você tem protegido a sua vida ou apenas reagindo aos problemas quando eles aparecem? Porque existe uma grande diferença entre viver com vigilância e viver apagando incêndios emocionais o tempo todo. E Salomão, nos versículos 23 e 27, praticamente faz uma revisão completa da vida. Ele mostra que a sabedoria não deve atuar apenas em uma área, que ela precisa alcançar o coração, as palavras, os olhos e os caminhos. Tudo precisa estar alinhado. Ele começa dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, tudo começa dentro, porque o coração é a origem. É dali que nascem as intenções, desejos, escolhas, reações. E isso revela algo muito importante. Quem não vigia o interior acaba perdendo o controle do exterior. Muitas pessoas tentam mudar comportamentos sem transformar aquilo que alimentam por dentro. Mas a raiz continua ali, e raízes sempre produzem frutos. Depois Salomão continua: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aqui ele mostra que aquilo que está dentro sempre acaba aparecendo nas palavras. Quem vive cheio de raiva fala ferindo. Quem vive cheio de orgulho fala com arrogância. Quem vive sem equilíbrio fala impulsivamente. Por isso a sabedoria também se manifesta no falar. Pessoas sábias aprendem a controlar a língua, antes que a língua destrua relacionamentos, oportunidades e ambientes. Mas então ele vai além. Os teus olhos olhem direito. Isso fala sobre foco, sobre direção. Porque aquilo que prende seus olhos também influencia sua mente. E hoje existem muitas distrações roubando a atenção das pessoas. Comparações constantes, excesso de informação, pressões emocionais, desejos impulsivos. E quem não vigia aquilo que alimenta a mente acaba perdendo clareza na caminhada. Depois ele diz: pondera a vereda de teus pés, ou seja, observe os seus passos. Analise os caminhos que está seguindo, porque ninguém se perde de uma vez. Os desvios começam pequenos, e por isso a vigilância precisa ser constante. Agora pense nisso de forma prática. Como está o seu coração hoje? O que suas palavras revelam sobre você? Para onde seus olhos estão voltados? Quais caminhos você tem alimentado diariamente? Porque a vida é construída exatamente nessas áreas. E aqui está algo poderoso. A sabedoria não é apenas evitar grandes erros, é aprender a vigiar os pequenos detalhes antes que eles cresçam. Talvez hoje seja o momento de parar e avaliar isso com sinceridade, de ajustar pensamentos, palavras, direções. Porque muitas vezes as maiores mudanças da vida não começam em decisões gigantescas. Começam em pequenas correções feitas diariamente. E quem aprende a viver com vigilância desenvolve algo extremamente valioso: clareza. Clareza para perceber perigos antes da queda. Clareza para reconhecer distrações. Clareza para permanecer no caminho certo. E isso muda completamente a caminhada. Agora veremos como permanecer firme mesmo em tempos difíceis e por que a sabedoria traz segurança mesmo no caos. E se a verdadeira mudança que você precisa começar hoje não estiver ao seu redor, mas dentro de você? Ao longo deste capítulo, Salomão nos mostrou algo profundo: que a sabedoria não é apenas conhecimento. Ela é direção, é proteção, é vigilância, é transformação interior. Ele nos ensinou a guardar o coração, vigiar as palavras, manter o foco e observar cuidadosamente o caminho dos nossos pés. Porque uma vida alinhada não acontece por acaso. Ela é construída diariamente. E talvez hoje você tenha percebido que existem áreas da sua vida que precisam de ajuste. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez existam decisões difíceis diante de você. Talvez você tenha perdido o foco em alguns momentos. Mas a boa notícia é que a sabedoria de Deus continua disponível para quem decide buscá-la. Então agora, feche seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa palavra tão poderosa. Obrigado porque a tua sabedoria ilumina caminhos
corrige rotas e transforma vidas. Pai, muitas vezes eu tentei viver apenas guiado pelas emoções, pela ansiedade ou pelo meu próprio entendimento. Mas hoje eu reconheço que preciso da tua direção. Assim como Salomão ensinou nos versículos 23 e 27, eu quero guardar o meu coração, vigiar minhas palavras, manter meus olhos na direção correta e firmar meus passos no caminho da sabedoria. Senhor, livra-me das distrações que roubam meu foco. Livra-me das decisões impulsivas. Ajuda-me a perceber aquilo que precisa ser corrigido dentro de mim. Que minhas palavras tragam vida e não destruição. Que meus pensamentos sejam alinhados contigo. Que eu tenha discernimento para escolher corretamente mesmo nos dias difíceis. Pai, fortalece minha mente. Traz paz para as áreas que hoje estão confusas. Traz clareza para as decisões que preciso tomar. E me ajuda a não me afastar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firme no caminho da verdade. Que a tua sabedoria conduza a minha vida, meus relacionamentos, minhas escolhas e meu futuro. E que eu nunca me esqueça de que uma vida sólida é construída com passos guiados por ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa direção. E me conta aqui nos comentários, qual parte desse capítulo mais falou ao seu coração? E no card da tela final, assista também ao vídeo. Provérbios 3 explicado, como ter paz e direção quando a vida exige decisões difíceis. Esse vídeo vai te ajudar a entender como confiar em Deus, tomar decisões mais sábias, vencer a ansiedade e encontrar equilíbrio mesmo em tempos difíceis.